Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O relógio da arquibancada ainda contava os segundos, mas uma profecia coava forte no coração da torcida tricolor. Uma vidente, em tom solene e carregado de emoção, garantirá que o Fluminense erguerá o troféu do Brasileirão Betano 2025. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. No Maracanã, não eram apenas jogadores que sentiam o peso da voz amiga e misteriosa. Toda a nação das Laranjeiras vibrou com uma esperança renovada, um prenúncio que mescla fé e paixão, e que já reverbera nos vestiários, nas reuniões técnicas e nos olhares de cada atleta. Com Renato Gaúcho de volta ao comando, o Fluminense se transformou num verdadeiro furacão estratégico. O time vive uma jornada repleta de reveses e desafios, está em quinto lugar no Brasileirão, com 20 pontos conquistados em 11 partidas, brigando firmemente dentro do pelotão de cima. A campanha mostra vitórias emblemáticas, empates ajustados e derrotas que servem de lição. Na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o clube avança até as oitavas, e tem hoje a ambição de ir além. O Mundial de Clubes já provou seu valor, com empates e vitórias sobre Borussia Dortmund, Ulsan e Sundowns, e até uma épica vitória sobre Inter de Milão antes da semifinal contra o Chelsea. Essa profecia, então, explode no relato da comissão técnica e no vocabulário esportivo do dia a dia, virou meta, virou combustível. O elenco respira ambição, cada corrida, cada domínio e cada ataque em campo passa a ser encarado com ares de prova de fogo, como se cada partida fosse um ato heróico rumo ao destino traçado. Os próximos confrontos, contra Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Internacional, são agora vistos como verdadeiras batalhas épicas, o desenrolar de capítulos vitoriosos que a torcida já imagina na crônica do título. Para o torcedor, assistir ao Fluminense hoje é sentir o peso de uma jornada que alia fé e ambição. As transmissões ganham um tom distinto, quase profético. Dos microfones dos narradores surgem expressões como união cósmica e destino tricolor. Cada passe ganha ares de manchete. O meio-campo, que conta com nome como João Arias, já destaque em assistências no Carioca, se enche de energia olímpica. O ataque, com Germán Cano liderando a artilharia estrangeira e entrosado com o resto da equipe, traduz em gols a crença coletiva. Na defesa, a experiência de Thiago Silva, com suas conversas no vestiário e liderança em campo, ganhou ainda mais protagonismo. Foi ele quem, ao fim de um treino puxado, se aproximou de Renato, olhou firme e disse: "Estamos prontos para escrever a história." E assim aconteceu. O time respira confiança. No entanto, caminhar rumo à taça trará tensão. O cansaço físico e emocional causado pelo Mundial ainda persiste. Renato teve de ajustar o elenco, rodar o time e proteger atletas-chave de lesões. A disputa paralela em várias frentes, Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil, exige planejamento férreo e nervos de aço. Empates inesperados ou tropeços podem abalar a crença coletiva, mas a profecia vira escudo, usada para blindar o grupo, alimentar a resiliência e manter o foco no grande objetivo. Eram raras as manhãs em que, ao entrar no centro de treinamento, o grupo não era cumprimentado com uma frase no quadro de recados: "O destino já está escrito." Quem garante é a vidente. Um mantra que virou ritual, símbolo de que o Fluminense busca mais do que vitórias, quer cumprir algo que o universo soprou àquele ser humano iluminado que, de forma clara e emocionada, olhou para as cartas, ou para o futuro, e decretou: "O título será nosso." A profecia continuava ecoando. Não apenas nas arquibancadas ou entre os mais fanáticos. Nos corredores do clube, funcionários murmuravam entre si sobre a previsão, como se cada dia fosse parte de uma grande conspiração divina. O roupeiro comentava com o fisioterapeuta, o segurança com a nutricionista. Era como se o Fluminense tivesse recebido um sinal claro de que o improvável era possível. E isso mudou tudo. O ambiente no clube ganhou uma nova energia. As entrevistas coletivas passaram a ser marcadas por um brilho nos olhos dos atletas. Quando perguntados sobre a previsão, alguns sorriam timidamente, outros respondiam com firmeza: "Se está escrito, nós vamos cumprir." E é nesse contexto de fé misturada com futebol que o elenco tricolor entra em campo a cada rodada. Não mais como um time comum,
mas como representantes de uma promessa feita ao torcedor. Renato Gaúcho, conhecido por seu estilo carismático e confiança quase teatral, abraçou a narrativa. Em uma coletiva após a vitória sobre o Vasco, ele declarou: "Se o universo falou, nós vamos responder com futebol. Vamos respeitar cada adversário, mas o destino está do nosso lado." A frase viralizou e colocou ainda mais pressão sobre o elenco. A pressão, no entanto, tem sido bem administrada. Com um elenco equilibrado entre juventude e experiência, o Fluminense consegue rodar suas peças sem perder intensidade. Jogadores como André e Martinelli têm se mostrado fundamentais na sustentação do meio, dando liberdade para que Arias, Keno e Cano decidam no terço final. Renato também vem utilizando reforços pontuais e jovens da base para manter a engrenagem girando. O banco de reservas não é apenas suporte, virou peça estratégica nesse momento decisivo. As partidas fora de casa, que antes eram temidas, agora são tratadas como testes do destino. A vitória por 2-1 sobre o Fortaleza, com um gol de bicicleta de Cano nos acréscimos, foi interpretada por muitos torcedores como uma confirmação da profecia. "Só pode ser coisa do além", disse um torcedor emocionado nas redes sociais. A cada novo jogo, as coincidências aumentam, e os tricolores mergulham ainda mais na narrativa mística. O próximo confronto contra o Palmeiras, atual líder do campeonato, é encarado como divisor de águas. Caso vença, o Fluminense encosta de vez no topo da tabela. Caso tropece, a crença será testada pela primeira vez desde a profecia. Mas, mesmo diante das dificuldades, o torcedor não hesita, a arquibancada canta mais alto, as faixas trazem mensagens como "Nada nos tira do destino" e os muros das Laranjeiras foram pichados com a frase "Já está escrito". Os bastidores do clube vivem um misto de euforia e cuidado. A comissão técnica adotou estratégias para blindar o elenco da pressão exagerada. Psicólogos esportivos foram acionados, a preparação mental virou prioridade, e palestras motivacionais com ex-jogadores do clube reforçam a identidade tricolor. Renato sabe que um elenco inspirado pode fazer história, mas também entende que é preciso manter os pés no chão mesmo com os olhos voltados para o céu. O setor ofensivo, comandado por Cano, é hoje o grande trunfo da equipe. O argentino, em grande fase, já superou a marca de 20 gols na temporada. Suas atuações têm sido determinantes nos jogos grandes. Ele é, ao mesmo tempo, o executor e o símbolo da fé tricolor. Seu costume de apontar para o céu após cada gol ganhou um novo significado. Não é mais apenas gratidão, é comunhão com algo maior, com o destino que muitos acreditam estar traçado. Na zaga, o retorno de Thiago Silva trouxe mais do que experiência. Trouxe liderança. O veterano se tornou um ponto de equilíbrio emocional. Em campo, sua leitura de jogo impressiona. Fora dele, suas palavras pesam como as de um profeta. É ele quem, em momentos de tensão, lembra o grupo: "Somos o time da promessa. Vamos honrar isso." Os jovens, como John Kennedy e Arthur, escutam com atenção. A história está sendo escrita, e todos querem ser personagens centrais. O Maracanã se transformou num templo. Cada jogo é tratado como um ritual. Os torcedores entram com bandeiras, velas e até imagens da vidente que fez a previsão. Os vendedores ambulantes passaram a vender amuletos tricolores e camisetas com a frase "2025 é nosso." Há quem vá ao estádio não apenas para torcer, mas para testemunhar o cumprimento de algo sagrado. A atmosfera é diferente. Mistura de futebol e fé, suor e mística, emoção e certeza. Os rivais, por outro lado, começaram a olhar para o Fluminense com desconfiança e respeito. A mídia já não trata a profecia como uma curiosidade folclórica, mas como parte da narrativa do campeonato. Comentaristas debatem se o efeito místico influencia de fato o rendimento em campo. Treinadores adversários estudam não apenas o esquema tático, mas também a força emocional que vem das arquibancadas e da alma do time. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Mas no futebol, nem tudo são flores ou previsões certeiras.
O Fluminense sabe disso. Por mais que o destino pareça sorrir, a caminhada até o título ainda é longa, cheia de armadilhas e reviravoltas. Os tropeços recentes contra o Corinthians e o Bahia deixaram um gosto amargo e mostraram que a euforia não pode ofuscar o foco. Renato Gaúcho, experiente, foi direto. A profecia é linda, mas ela só se cumpre se a gente fizer o nosso papel. O Brasileirão é uma maratona, e estamos só na metade dela. O discurso, firme, caiu como um freio necessário em meio à tempestade de empolgação. Nos treinos, o clima é de seriedade. Nada de oba-oba. Cada jogador sabe que está sendo vigiado por olhos invisíveis, os da torcida, os da crítica e os da expectativa alimentada por algo maior. Renato ajusta posicionamentos, exige intensidade, cobra comprometimento. A profecia não joga por nós, repetem os preparadores físicos, reforçando que o trabalho diário é o verdadeiro responsável por aproximar o time da glória. A fé move, mas o suor concretiza. Nas redes sociais, a torcida se mobiliza. Hashtags como hashtag profecia tricolor e hashtag está escrito dominam os trending topics nos dias de jogo. Vídeos motivacionais, montagens épicas e até paródias com a previsão viralizam a cada novo confronto. O Fluminense, mais do que um clube em boa fase, virou fenômeno cultural. Uma nação que joga com o coração inflamado por uma crença que ultrapassa o gramado. E isso tem feito diferença. A cada partida, o Maracanã pulsa como se fosse final de campeonato. O elenco também se alimenta disso. Jogadores que antes estavam apagados, como Guga, Diogo Barbosa e Lima, agora entram em campo como se tivessem sido tocados por algo especial. A entrega. A vibração. A luta por cada bola dividida. O grupo entende que está vivendo algo raro, uma oportunidade única de entrar para a história com mais do que um título, com uma narrativa que será contada por gerações. E é por isso que ninguém quer ser o elo fraco dessa corrente. A comissão técnica, por sua vez, articula com inteligência a gestão física do elenco. Sabem que não adianta chegar ao fim da temporada com o tanque vazio. Estão administrando cartões, poupando jogadores nos jogos menos decisivos e apostando na força coletiva. A palavra planejamento virou o mantra. Afinal, a maratona do Brasileirão exige estratégia tanto quanto talento. O Fluminense não quer apenas correr atrás do título. Quer chegar inteiro para conquistá-lo com autoridade. Na Sul-Americana, o time também se mantém firme. Classificado para as oitavas de final, enfrenta adversários duros, mas com a moral elevada. A experiência adquirida no Mundial e a força anímica que a profecia trouxe ao grupo são trunfos para avançar na competição continental. O sonho do bicampeonato internacional permanece vivo. E cada passo dado em direção à taça é visto como um reforço do que já foi previsto. Por isso, o torcedor tricolor vive 2025 com intensidade rara. Cada rodada é uma mistura de nervosismo e esperança. Cada gol é comemorado como sinal do destino se cumprindo. Cada vitória é lida como capítulo de uma novela mágica escrita nos céus, mas vivida na grama do Maracanã. O Fluminense não é apenas um time em busca de um título. É uma legião que caminha lado a lado com a fé, tentando transformar previsão em realidade. Os rivais, que no início debochavam da previsão da vidente, agora já olham com respeito e certa inquietação. Afinal, o time das Laranjeiras cresce a cada rodada. Com um dos melhores ataques do campeonato, uma defesa sólida e um técnico que sabe como conduzir campanhas vencedoras, o Fluminense se coloca como o protagonista incontestável da temporada. O título está longe de ser garantido, mas cada rodada parece colocar mais uma peça no quebra-cabeça da profecia. E como ignorar os sinais? O gol de cabeça de Thiago Silva nos acréscimos contra o Atlético, o pênalti defendido por Fábio no último minuto contra o Grêmio, o golaço de letra de Arias em cima do São Paulo. Para a maioria, são apenas lances incríveis. Para o torcedor do Fluminense, são sinais do destino. São provas de que algo diferente está acontecendo. Que 2025 é, de fato, um ano especial. Que talvez, só talvez, a previsão esteja certa. Mas mesmo com a fé em alta, o Fluminense sabe que o título só virá com entrega total.
A cada treino, a cada partida, a cada deslocamento em campo, é preciso dar tudo. A torcida promete empurrar. O elenco promete lutar. E a comissão técnica promete não deixar a euforia virar distração. A caminhada continua. E enquanto houver um minuto de bola rolando, haverá suor, foco e confiança. Porque o que está escrito não se apaga, mas precisa ser honrado. E assim o Fluminense segue. Entre a razão e o sonho. Entre o suor e a esperança. Entre o campo e o místico. A temporada 2025 será lembrada, seja como a da consagração ou como a da grande promessa não cumprida. Mas uma coisa é certa, a profecia já marcou o clube. Já incendiou corações. Já escreveu as primeiras linhas de uma história que, para milhões de tricolores, já tem um final feliz. Só falta a última página, levantar a taça. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.